Boa tarde, professor Belisário. Boa tarde, professor Josué Chilundulo. Bem-vindo a esta nossa aventura. Muito obrigado. Em nome do Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto, eu quero agradecer a sua disponibilidade para este encontro, para falarmos sobre eficiência governativa, administração pública e reformas. Para começarmos com a nossa conversa, eu peço-lhe que vá até ao Facebook e partilhe, então, que é para os seus fãs também terem a oportunidade de... Seus fãs, não digo, os seus seguidores, né? Terem a oportunidade de terem acesso ao live. É só ir lá no Facebook, eu dou-lhe alguns segundos para partilhar a nossa conversa. Acho que já o fiz. Fico feliz por isso. Então, doutor Belisário, como é que quer ser tratado? Doutor, professor? Nós aqui ignoramos as formalidades. Belisário. Um grande companheiro de outras batalhas, mas acima de tudo temos uma coisa em comum, partilhar conhecimento, que é uma coisa que dá paixão, né? Não dá para ignorar. Exatamente. Como é que tem estado a encarar esse confinamento social? Bem, com alguma preocupação também, né? Porque por um lado estamos praticamente impedidos de desenvolver a nossa vida normal, profissional, académica e tudo mais, mas é um imperativo, em primeiro lugar, a nossa saúde, senão é a nação que se fecha. Tem estado a aprender muitas coisas, está a ter a oportunidade para fazer muita coisa que não estava habituado a fazer. Habituado não diria, mas pelo menos consigo dizer-lhe que pelo menos tenho mais tempo para fazer algumas coisas que sempre gostei de fazer com mais tempo, mas a vida do dia a dia às vezes nem sequer nos permitia, principalmente leitura, né? Eu gosto muito de ler, sobretudo matérias ligadas à nossa área profissional e também dedicar mais tempo à família, cozinhar com os miúdos, brincar. Acho que diversificar uma série de atividades enquanto estamos em confinamento social e até às vezes físico, não é? É o que tenho estado a fazer. Muito bom. Quero aqui saudar a professora Bibiana, a professora Kátia, o professor Silvio, o Arlindo, o Isaac, o Além Panzo, que já estão em linha. A professora Bibiana, a Kátia e o Isaac e o Silvio, digo, são sempre os mais pontuais. Por isso, vão merecer um prêmio. Estamos na nossa última semana dessa abordagem sobre os efeitos sociais e econômicos do confinamento social e hoje o tema que se nos oferece é abordarmos as questões governativas, a relação entre o poder e o contexto que vivemos. Em alguns casos, com direitos violados, noutros casos, com uma movimentação gigantesca em relação à intenção do cumprimento do Estado de Providência, porque quando se limita a direitos, o Estado tem que estar lá. Noutros casos, muita crítica em relação a posicionamentos, a decisões tardias, e isso a nível do mundo. Agora mesmo há uma disputa terrível na União Europeia, porque os Estados estão a dizer que a União Europeia foi um pouco solidária. Então, o exercício do poder, nesta altura, para o bem e para o mal, está a ser deveras muito questionado. Para lançamento de conversa, o que é que se lhe oferece dizer? Eu concordo em princípio, né, com estas notas introdutórias em relação à situação atual ao nível mundial. É verdade que gerir uma situação destas, como esta pandemia global, invisível e difícil de combater, quer dizer que não tem quartel, é muito difícil. E para quem exerce
funções da administração pública, acho que entra nesse tipo de tensão de lidar com essa questão. Nem sempre encontramos consensos para, digamos, nos prevenirmos desta pandemia, mesmo aqui no nosso caso temos estado a ver, há correntes, há uns que estão a favor disto, outros daquilo, e então o Estado tem aqui o seu papel a exercer, uma vez que tem a responsabilidade de gestão do território nacional e até tem a responsabilidade por manter os seus cidadãos em estado são. É aí que também eu daria entrada a algumas questões iniciais em relação a esse nosso tema, onde começaria por dizer que essa questão da administração pública, hoje, a nível do mundo, e sempre foi, é uma espécie de, digamos, é o garante da relação entre o Estado e o cidadão. O Estado aqui visto como um conjunto de organizações politicamente organizadas, não é? Que administram um país e é que compreende, digamos, uma população e território específico. Então, nos atuais Estados modernos, os considerados Estados democráticos e de direito, há sempre essa separação de poderes essenciais. Poder legislativo, poder executivo, ou governo, se quisermos, e poder judicial. Mas se pegarmos neste poder executivo que é o governo, enquanto responsável por desenvolver um conjunto de atividades que satisfaçam as necessidades coletivas do cidadão, aí vêm as questões que você coloca nas nossas palavras-chave como eficiência governativa, reformas. Então é aí que surgem essas questões que nós temos estado a levantar sobre a eficiência e a eficácia da governação em relação à prestação de serviços aos cidadãos. Então, normalmente, quando as atividades levadas a cabo pelo Estado, e o Estado aqui representado pelo governo, não estiverem a satisfazer condignamente aquilo que são, digamos, as expectativas e as necessidades dos cidadãos, acho que surge então a necessidade do próprio Estado, próprio governo, avaliar quais são os motivos do porquê que as nossas ações não estão a satisfazer as necessidades dos cidadãos, não é? Tem que analisar que estratégias é que está a utilizar na administração pública, se estão a corresponder ou não àquilo que são as expectativas dos cidadãos. Por isso é que daí surge, então, mais uma vez, a necessidade de se realizarem sempre diagnóstico, avaliação dos programas e projetos que estão a ser executados, se estão ou não a corresponder às expectativas iniciais, para que daí se decidam ou se definam políticas públicas, estratégias de governação que vão de encontro à satisfação dessas necessidades dos cidadãos. É ali que, em alguns casos, são mesmo necessárias a introdução de reformas. E é por isso que hoje, por hoje, tem sido quase que imperativo que a governação seja sempre um processo que parta de baixo para cima e não de cima para baixo. Quer dizer que nós temos estado a assistir em algumas latitudes e mesmo há algum tempo atrás, aqui no nosso caso, muitas das políticas governamentais foram mais, digamos, vistas como políticas públicas top-down, não é? E que, às vezes, quando chegam ao down, elas não têm, digamos, espaço de aterrissagem, porque se calhar na sua elaboração e concessão não tiveram muito em conta aquilo que são, digamos, os anseios das populações ou dos cidadãos ao nível local. E então, foi por causa disso que se nós voltarmos para as décadas de 70, 80, em que muitos estados falharam, não é? Com as suas políticas públicas e tiveram a necessidade de introdução de reformas. Estamos muito lembrados das crises financeiras nos anos 70 e 80, quando falava-se muito das questões da doença holandesa, em que muitos dos países dependiam só de uma commodity, e que acho que com as crises que surgiram, isso levou a que o sistema de prestação de serviços também tivesse falhado. E aí surgiu então uma onda de reformas, com a introdução principalmente do neoliberalismo, mais setor privado, menos Estado, e também as questões da descentralização surgiram basicamente aí. Em resumo, quer-se dizer que a eficiência governativa, e até se quisermos a sua própria eficácia, hoje
tem sido bastante desafiado com a institucionalização de órgãos, autarquias, quer dizer, governos locais autónomos do ponto de vista político, administrativo, financeiro, com território e população próprias para administrar os assuntos ao nível local. E aí tem-se estado a provar de que a eficiência governativa tem resultado. Temos muitos países que já embarcaram para esse tipo de processos de governação democrática e que têm estado a ter resultados, digamos, positivos. Até porque a descentralização sempre foi vista como um processo que traz consigo sistemas viáveis de governação local, uma vez que permite o aumento da participação dos cidadãos, não é? A inclusão de diferentes estratos sociais, sobretudo a mulher, em processos de tomada de decisão a nível local, o controlo dos programas e projetos que estão a ser executados ao nível local pelos próprios beneficiários, não é? Quer dizer que as populações têm a oportunidade de participar desde a concessão, a formulação, a execução e até a avaliação destes próprios programas. É uma situação que, no nosso contexto, ainda precisamos de aperfeiçoar mais, porque tenho assistido com alguma preocupação muitos programas e projetos, mas programas do tipo, por exemplo, temos o nosso programa de desenvolvimento nacional, é quinquenal, 5 anos. Esses programas, ao serem concebidos, têm que ser sempre antecedidos de altas avaliações de que resultados é que se alcançaram com o anterior programa de desenvolvimento nacional, já que são programas de curto prazo, não é? Para que evitemos, se calhar, coisas que não correram bem nos programas anteriores, nos programas seguintes. Estava a querer dizer alguma coisa? Aqui, nós já vamos entrar na perspectiva da descentralização e do seu valor lógico, mas gostaria um pouco de que discutíssemos um pouco mais essa perspectiva do exercício do poder, no sentido de, desde a evolução histórica, não é? Desde a origem do poder até atingirmos os estados, o modelo absolutista, né, do poder e patrimonialista, aos tempos modernos que temos este modelo de relação de poder mais gerencial, de maior proximidade. Essa evolução histórica não resulta apenas de uma mera vaidade de quem exerce o poder. Esta evolução está subjacente à necessidade de proximidade, cada vez mais, do poder em relação a quem beneficia do poder. Ou é apenas um capricho filosófico? Qual é a sua opinião sobre isso? Né? O que eu quero dizer é que não está por detrás da evolução do exercício do poder, desde o patrimonialismo, a administração burocrata e agora, ou burocrática e agora mais gerencial, está por detrás uma necessidade de proximidade do poder do poder exercido para com os beneficiários do poder, e não apenas um mero capricho filosófico, não? Exatamente. A própria história levou a provar de que muitos dos modelos de desenvolvimento anterior, baseados sobretudo digamos, sistemas muito centralizados, de economia planificada, como vimos em alguns países, inclusive o nosso país, não é? Tivemos um momento em que estávamos num sistema de economia centralizada, tudo planificado a partir de cima. Mas a história em si, o período em si, mostrou de que muitos desses sistemas de governação colapsaram, tornaram-se ineficientes à satisfação das necessidades dos cidadãos, não é? Muitas das vezes nos foi dado serviços que se calhar não correspondiam àquilo que eram as nossas prioridades ou necessidades reais. Então, essa ineficiência de sistemas de governação nos modelos mais centralistas levou a uma disfunção total dos próprios sistemas, questões de corrupção, questões de, digamos, transparência, questão de participação. Então, há uma série de elementos que surgiram e que resultaram na introdução de reformas. É aí que a teoria neoliberal é muito clara nisto, não é? Em que chegou-se com teses a defender de que o Estado já não tinha capacidade de prestar os serviços de forma eficiente e eficaz
então era necessário que entrasse o setor privado. É verdade que há países que conseguiram, digamos, ter o chamado welfare state, né? O estado de providência, como os países nórdicos, a própria Inglaterra e tudo mais, mas há outros que não conseguiram ter esse sistema de governação absolutista que conseguia querer responsabilizar-se por todos os serviços de que os cidadãos demandassem. Então surgiu a onda da descentralização, os programas de ajustamento estrutural, como deve saber, e que puseram na mesa, digamos, algumas precondições se quiséssemos ter um sistema de boa governação, como se chama. É verdade que muitos dos critérios que são tidos como características da boa governação, às vezes também são muito difíceis de serem alcançados pelos países, mas há pelo menos 8 critérios ou características se quisermos pautar por uma boa governação e que seja eficiente e eficaz. Uma governação que esteja orientada para consensos, quer dizer, que é uma administração pública concertada, que está constantemente a concertar com os beneficiários do serviço que a administração terá de prestar. Quer dizer, que não há aqui um sistema de prestação de serviço pensando no cidadão, mas sim pensando com o cidadão. Uma segunda característica é a prestação de contas. E a prestação de contas aqui não é só na perspectiva financeira. O projeto custou X, gastamos X, sobrou X. É até a prestação de contas sociais, públicas, mostrar para o cidadão de que o que estamos a fazer é isso, vocês têm que participar e tudo mais. Uma terceira característica é a responsabilidade e responsabilização, quer dizer que também é um elemento importante hoje dos sistemas modernos de administração pública. A questão da inclusão e equidade do género é muito hoje falado e há aqui uma série de experiências mundiais que provam de que há alguns projetos e programas de desenvolvimento que simplesmente falharam porque a mulher não foi tida nem achada, nem foi incluída nesse tipo de programas. Depois mesmo temos algumas experiências, mesmo em Angola, de muitos dos projetos de microcrédito, atividades geradoras de rendimento, em que as mulheres, desculpa lá, chegam a ser melhores gestoras do que nós, os homens. Não é uma questão só de baixar a guarda, como se diz. Ainda tem outra característica, que é que tem a ver com uma das nossas palavras-chave, é a questão da eficiência e eficácia. E depois temos, finalmente, que esta administração pública tem que estar sempre baseada no primado da lei e, finalmente, a questão da participação. E a questão da participação remete à questão que você levanta, que é a tal governação de proximidade. Governar com os cidadãos, envolvê-los desde o início, desde a concessão. Quer dizer, ao fim e ao cabo, quando estivermos a falar do ciclo de uma política pública, ela sempre começa com aquilo que na literatura inglesa chama-se de agenda setting, quer dizer que começa sempre com a concertação da agenda. Quer dizer que a política pública, quando é desenhada, quais são os outputs que nós esperamos? Então, há todo um conjunto de atores que são envolvidos, não é? A participarem desde a concessão, a formulação, digamos, depois a própria execução e avaliação. Fazemos muito pouca avaliação das nossas políticas públicas. Entra a política pública, sai política pública, mas às vezes não há avaliação de resultados para ver se podemos replicar boas práticas ou podemos evitar até problemas que decorreram dessas políticas públicas. E aí deixa-me só introduzir um outro elemento que também é muito estudado e falado, que tem a ver com essa questão da participação, que é a questão do orçamento participativo. Já o Josué terá ouvido falar da experiência mundialmente reconhecida do Brasil, em que o orçamento participativo é tido como um processo de debate, de concertação, de definição de prioridades com os cidadãos. Quer dizer que os cidadãos são envolvidos desde o princípio ao fim da execução de uma dada política. Quer dizer que se eu vou para um município, não há nenhum plano de desenvolvimento do município que não tenha havido a participação do cidadão. Quer dizer que a carteira de projetos que um dado município pode apresentar à sociedade é uma carteira de projetos que foi, digamos, desenhada com a concertação e a participação de todos. Todos revêem-se. E é isso que às vezes se chama que dá aquilo que nós normalmente falamos de eficiência governativa, sim, mas dá também aquilo que nós podemos chamar de
legitimidade governativa. As pessoas têm confiança porque participaram, assumem tanto os sucessos como os insucessos desta própria política pública. E eu acho que é para aí onde estão os nossos. Sim, sim. E chama aqui a atenção que eu posso partilhar aqui até um dado. Na altura em que realizei um estudo sobre o ecossistema da governação, participação, fiscalização e transparência, percebi um dado muito interessante. A nível da CPLP, já que faz referência ao Brasil, a nível da CPLP, tirando a Guiné-Bissau e Angola, todos os outros países adotaram um orçamento participativo antes mesmo da autarcização dos países. Para nós, no caso, e nós vamos de certeza chegar lá, temos o decreto presidencial sobre o conceito do orçamento participativo. Já falamos um pouco sobre isso com Sérgio Calundungo, mas daqui a nada nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Voltando aqui para este nosso primeiro tema, e uma última questão é, bom, ando aqui a falar aspectos muito interessantes sobre a necessidade de proximidade entre quem exerce o poder e quem beneficia do poder como um fator primordial para a eficiência governativa. Mas, professor Belisário, não é um contrassenso quando nós, do ponto de vista teórico-filosófico, sugerimos que o Estado é uma pessoa de bem e depois, do outro lado, termos necessidade de agregar a este conceito a ideia da eficiência governativa, sendo ele por si só um Estado de bem, um ente que teria como vocação essencial a prática do bem, a salvaguarda dos direitos das pessoas e etc., ser condicionado à requalificação sob a perspectiva da eficiência. Essa aqui é mesmo uma pergunta provocadora. Não há aqui um contrassenso do ponto de vista conceitual? Eu creio que não, né? Não há contrassenso, até porque muitos desses elementos considerados chaves para que se tenha uma governação eficiente e eficaz são produto da experiência que a própria prática governativa demonstrou em modelos anteriores. Por que que os sistemas de governação, administração pública anteriores colapsaram? Porque registrou-se problemas de administração pública. E quando falo de problemas de administração pública, estou a falar das questões de corrupção, de falta de transparência, de subornos. As más práticas de governação obrigaram a que fossem introduzidos conceitos como estes de accountability, a questão de transparência, a questão de mais participação. E porque hoje, por hoje, se for a reparar, vai dar conta de que, mesmo quando falamos de democracia representativa e participativa, há aqui um grande dilema e desafio em que, cada vez mais, a democracia participativa tende a suplantar-se à democracia representativa. Quer dizer, o cidadão hoje parece que também já não tem confiança a quem o representa. Ele prefere participar diretamente da administração dos assuntos que lhes dizem respeito. Mas aqui o problema é do Estado ou é da sobreposição do interesse coletivo, ou seja, do interesse privado sobre o interesse coletivo? Porque o Estado por si só, enquanto instituição, ele mantém-se como uma figura boa. Agora, as pessoas que fazem gestão de Estado, estas sim são as pessoas né? Ou malvadas, né? Ou seria não há como separar isso. Eu acho que vamos estar a dizer, a tendência humana é essa de os interesses privados suplantarem-se aos interesses coletivos. Daí a razão de criarem-se, digamos, mecanismos de checks and balance quando alguém está a exercer esse poder que lhe foi até conferido pelo próprio cidadão. Quantas vezes, ao nível do mundo, ao nível da governação, a gente diz, bem, votamos em A
porque confiamos que vai dar este e aquele serviço, mas depois na prática não vai haver correspondência entre o sentimento de confiança que foi depositado e o exercício prático daquilo que é a nossa expectativa em relação ao nosso representante. Isso acontece com frequência. Ok. A verdade é uma que, diante de tudo isso, a evolução filosófica do próprio conceito indexou-se à liberdade, ou seja, quanto maior liberdade, eh, liberdade de pensar, de pensamento, liberdade de ir e vir, ou seja, liberdade política, econômica e social, se quisermos até cultural e difusa, melhores são os exercícios governativos. E aqui, neste caso, os atos de desconcentração e descentralização são conexos à massificação da liberdade, do aprofundamento da democracia. Exatamente, bastante. Eu acho que vou desenvolver isso um pouco mais a seguir, mas daria mais uma nota. Por exemplo, há países em que, para o normal e melhor funcionamento eficaz da sua máquina administrativa, dependem excessivamente da contribuição dos cidadãos. Quer dizer que as taxas, os impostos que os cidadãos pagam representam o maior ativo para que aquele Estado administre, digamos, aquele território. Mas, por sua vez, são também muitos desses Estados em que o maior volume de receitas é proveniente da contribuição dos cidadãos e são esses cidadãos que também tornam-se altamente exigentes, fiscalizadores de como é que estes recursos estão a ser efetivamente alocados para aquilo que são as suas necessidades ou para aquilo que eles acham que estão a contribuir para. Então, há um estudo, acho que já foram feitos vários, mas há um estudo feito por um professor da Universidade de Oxford, chamado Mick Moore, que mostrou de que os estados em que os cidadãos pagam o máximo daquilo que é o recurso que ele precisa para prestar serviço, tendem a ser mais prestadores de contas. Por quê? Porque o cidadão também tem um nível de exigência muito alto, está bem? Então está aí mais um elemento de, digamos, termos alguém como um ente de bem, mas altamente fiscalizado por quem espera serviços desse próprio ente. Já gostaria de entrar em algumas reflexões sobre eficiência e eficácia governativa, no nosso caso, em Angola, terra a terra, e eu gostaria de levantar aqui alguns elementos críticos que podem também ajudar os nossos seguidores a fazerem as suas análises. Eu ia exatamente lhe questionar isso. E então, diante de todo este conteúdo concreto, como entender a eficiência governativa em África com particularidade aqui para o nosso país? Ainda é um grande desafio, pelo que eu vou dizer a seguir. Ainda é um grande desafio. Porque se olharmos a eficiência e a eficácia governativa como o resultado que os cidadãos esperam do impacto das políticas públicas que estão a ser executadas, há aqui às vezes um hiato muito grande, né? Entre, digamos, o que a política pública prevê alcançar e aquilo que o cidadão sente como efeito dessa política pública. Deixa-me começar por um pilar que eu gosto muito de falar também, que é a questão do desenvolvimento econômico local. Eu sempre parto de uma análise de que, se considerássemos o somatório dos desenvolvimentos econômicos locais dos municípios, teríamos, no fim, o desenvolvimento econômico do país. Colocado de outro modo, estou a querer dizer o seguinte, e acho que isso é um pouco por deficiência da minha área de formação, área de governação local, em que qualquer governação que é exercida tem que ter como resultado desenvolvimento. Governação tem que promover desenvolvimento. E aqui está um desafio. Até que ponto a nossa governação, com as suas políticas públicas, estratégias, vai ou não promover o desenvolvimento do país? Essa é a grande questão de início. E aí eu comecei a dizer que, se olharmos para o mapa
digamos, das 164 administrações municipais de Angola. Sem medo de errar, podemos dizer que 90% desses municípios de Angola dependem de quê? Da agricultura e dos salários dos funcionários públicos. Sem medo de errar. E se quiser ver isso, participe um dia numa dessas sessões das feiras dos municípios e cidades de Angola e vai ver o tipo de exposição que os municípios fazem do ponto de vista econômico, turístico, cultural. Vai ver que quase todos eles, sem exceção, a questão da agricultura está muito presente. Eu vou justificar depois para dizer isso. Mas também, um outro dinheiro que os municípios têm vem dos funcionários públicos. Os funcionários públicos nos municípios não passam de professores, enfermeiros, polícia e, no limite, autoridades tradicionais que recebem um subsídio mensal do Estado. Quase que este é o único dinheiro que circula aí nos municípios. A agricultura não se tem desenvolvido até agora. Por quê? Por ausência de comércio, e não havendo comércio, também ainda, aliás, a não existência do comércio também ainda é agravada com o mau estado das estradas, os acessos. Temos estado a ver pela televisão várias vezes, um ou dois agricultores ou fazendeiros com excessiva produção, mas não conseguem escoar, não é? Então há aqui alguma coisa que não deve estar a funcionar bem do ponto de vista da cadeia. Os agricultores também, uma boa parte, não dispõem de insumos agrícolas, nem de meios para permitir a sua produção. Temos algumas experiências, assim, digamos, identificadas em algumas províncias ou municípios, mas tinha que ser, digamos, no geral. Então, como consequência, o que é que nós temos estado a assistir? E desde 2002, acho que até hoje este fenômeno não parou, que é o fenômeno da imigração. As populações estão a fugir da zona rural, não é? Em direção às grandes cidades. E, quer dizer que aqueles municípios que não têm condições mínimas, a população está a sair. E se a população está a sair daí, também nem sequer há atração de outro tipo de recursos para lá ir. Então isso já começa a parecer um desafio grande, não é? Se nós olharmos para o território no seu geral. Isso quer dizer que a população que vem chegando para as cidades não vem fazer mais nada senão procurar o quê? Algumas oportunidades econômicas. Ninguém vem a Luanda ou a Benguela, enquanto cidade, procurar, digamos, casa, estrada ou escola ou coisa assim parecida. É renda. É só ver os miúdos que lavam os carros, de onde é que eles vêm. E até tem um sistema que eles utilizam, que certamente que já quem fez estudos de caso, em que conseguem fazer aquilo que a gente chama de remessas, não é? Eles conseguem juntar o dinheiro da pequena atividade que eles desenvolvem aqui e esse dinheiro faz o retorno para a sua província de origem, porque alguém lá, a mulher ou o irmão, está a montar um negócio. Fenômeno interessante. Ele já está a dar indicações de que alguma coisa não vai bem. Então, quer dizer que fica aqui um desafio de que o Estado angolano precisa de continuar a investir, na minha opinião, em políticas públicas que sirvam, na minha opinião, de alavanca para animar a economia local e, se quisermos até, para também equilibrar a gestão urbana das cidades. Estamos a ver que as nossas cidades hoje cada vez mais estão a ficar inchadas nas suas periferias, sem os serviços mínimos que nós já estamos habituados a ouvir falar, né? Saneamento, energia, estradas, acesso e tudo mais. Então, estão ali os grandes desafios em termos de políticas públicas que o país precisa de continuar a investir. Que políticas públicas, por exemplo, qual é a estratégia para desatrair as pessoas de virem para os grandes centros urbanos e continuarem no interior do país? Quer dizer que temos o território desequilibradamente ocupado, não é? E isso não ajuda bastante a desenvolver o país. Olha, sabe que, e agora a ouvi-lo, trago ao de cima uma reflexão que, aliás, nós os dois já partilhamos algumas vezes em espaços onde manifestei este meu sentimento. Esta realidade objetiva que traz e um diagnóstico muito bem apresentado. Aliás, eu aconselho aqui pessoas que, se quiserem lerem textos
do professor Belisário estão à disposição, mas também há relatórios que reforçam este posicionamento, como os diferentes relatórios de monitoria social e avaliação participativa da pobreza, que as diferentes organizações vão realizando. Este diagnóstico que remete-nos para municípios, ou se quisermos, perto de 90% dos municípios como sendo municípios rurais, faz disso uma faca de dois gumes, ou gumes, quando de descentralização se quer abordar. Vou-me explicar. Uhum. Se tu tens o conjunto de municípios como sendo rurais, a agricultura familiar dá rendimentos abaixo de 70 mil kwanzas. Não vão pagar impostos. As residências dos municípios valem muito menos que 3 milhões de kwanzas. Não pagam IPU. Os poucos funcionários que existem, como disse, funcionários públicos, não chegam mais do que se tanto 100 profissionais por municípios. Aliás, há municípios, como lá nas zonas na zona do leste, em que os funcionários nem sequer vivem nos municípios, vivem na sede e vão todos os dias trabalhar. Então, falar de autarquia nesse país é uma miragem. Não será que estamos a apressar? Ou isto não é um fator impeditivo para que a discussão sobre a autarquia esteja levada a cabo? Não, antes pelo contrário. Eu defendo mesmo exatamente o contrário. Quando disse já na parte final de que o Estado angolano precisa de continuar a investir em políticas públicas que sirvam de atração e animação à economia local e até, quer dizer, são políticas públicas que têm que estar cada vez mais ajustadas às realidades locais. O que se assiste hoje é que temos algumas das políticas públicas até muito bem desenhadas. Se eu for pegar agora o PDN 2018-22, é um plano de desenvolvimento nacional muito bem estruturado, até feito com base na lógica do método do quadro lógico, com objetivos, resultados, indicadores e metas e tudo mais. Ok. O que é que falta? A estratégia de ele aterrar ao nível dos municípios. Que projetos, programas específicos devem ser desenvolvidos ao nível local que vão servir, digamos, de indicador de satisfação das metas que estão lá no PDN. O desafio me parece que está aí. Então, mas aí, Belisário, isso só acontece com a autarquia, ou seja, num modelo de governação como este que temos, não é possível existir essa melhoria da condição de vida local por inerência da aplicação coerente das políticas públicas? Tem que necessariamente existir uma autarquia? Não necessariamente, mas eu lhe vou dizer de que estamos num processo em que, por um lado, está a acontecer o que estamos a chamar de desconcentração administrativa profunda, com a transferência de algumas competências, responsabilidades, recursos do nível central para os municípios por via dos governos provinciais. E aí já lhe posso dizer que, daquilo que é a minha observação, à distância e acompanhando esses processos, sente-se que há excessivas resistências a este processo de desconcentração. Os ministérios podem não estar suficientemente satisfeitos que muitas das suas competências, sobretudo aquelas que estão ligadas a receitas, sabe que partilhar o poder é doloroso. Quando envolve dinheiro, piora um pouco. E então, transferir responsabilidades e competências de um departamento ministerial que antes conseguia, por via dessas competências, arrecadar receitas e gerir de forma autónoma, passa para a província, tem aí um nível de resistência. Da província para o município, também não tenha dúvidas que não hajam aí resistência de transferir muitas das competências para o nível municipal. Então, solução, institucionalização dos órgãos do poder local, traduzidos em autarquias locais. Por quê? Porque vai ser um poder autônomo do ponto de vista de arrecadação e gestão de receitas, não é? Vai ter alguma autonomia na execução das suas próprias políticas, vai ter a obrigação de, juntamente com os seus munícipes, cidadãos da sua autarquia,
decidir que prioridades, que políticas a serem executadas ao nível local, e tem aí a fiscalização dos municípios. Situação que nesta situação atual, neste contexto atual de desconcentração e sistema de administração pública que nós temos, ainda não tem sido muito fácil. Eu vou Mas, dar um exemplo. professor Belisário, desculpa, mais um exemplo. Já me vai dar o seu exemplo, mas fundamente isso. O município não tem autonomia, é rural. O município não tem população. O município está a sofrer consequências drásticas do êxodo rural. Professor Belisário, instituir a autarquia numa condição desta não será uma armadilha com efeito perverso, mas a autarquia também pode eleger um Bolsonaro, um Trump, ok? E então, como é que nós lidamos com isso? E atenção, inclua aqui o conceito de participação, a cidadania, a qualidade da cidadania. Diante de tudo isso, nós estaremos diante de uma armadilha aqui? Não. Não, na medida em que essa institucionalização das autarquias tem que obedecer critérios. Não é por acaso que a discussão entre gradualismo e simultaneidade até hoje está na mesa. E, em minha opinião, a transferência, digamos, de competências para as autarquias locais tem que ser visto como um processo quase que infinito. Eu não vou transferir competências que transfiro para um município como Lubito e transferir as mesmas competências ao município aí ao lado do Balombo ou do Bocoio. É só para ver que o nível, estágio de desenvolvimento dos dois municípios na mesma província não é o mesmo. Então, as responsabilidades, os recursos que o Lubito precisa não são os mesmos que, por exemplo, o Bocoio ou o Balombo precisa. É aí que, por exemplo, eu já sou averso em que dar tudo por igual a todos os municípios. A igualdade tem criado, às vezes, desigualdades. É só um exemplo. Os municípios, nesse momento, recebem os famosos 25 milhões mensais. Todos eles por igual. Isso não é realístico. 25 milhões pode fazer alguma diferença no Xongoroi, mas não vai fazer diferença nenhuma, por exemplo, no município da Bahia Farta, por exemplo. Tá vendo? Então, para mim, esse processo de institucionalização das autarquias tem que passar por um outro processo, que é o processo, digamos, que está-se a falar da reforma do Estado. Quer dizer que a base deve ser, na minha opinião, a realização de diagnósticos profundos sobre a complexidade da administração pública ao nível local, não é? E analisar onde é que estão as grandes questões críticas, que questões é que devem ser reformadas, que aspectos é que devem ser excluídos, que aspectos é que devem ser melhorados. E eu acho que só a partir dali é que se pode institucionalizar os órgãos do poder local, já com clareza, não é, de que funções é que serão transferidas numa primeira fase para todos ou apenas para alguns. Debate sobre a descentralização continua a depender de que a eficiência e eficácia governativa em Angola só vai passar pela institucionalização dos órgãos do poder local. Este debate sobre, e houve aqui um corte, peço desculpas, este debate sobre, eu estou com a sensação de que o debate sobre autarcização está demasiadamente politizado. Eu acho que a sociedade delegou a discussão sobre um fenómeno extremamente fraturante e estruturante aos políticos. Eu acho que o debate no seio da sociedade foi muito limitado, principalmente a partir do momento em que os políticos decidiram designar a discussão sobre descentralização como sendo a descentralização não, o gradualismo, como sendo o pivô do debate. A partir do momento em que concentrou-se o debate no gradualismo, retirou-se a oportunidade de se discutir esta reforma de Estado que se impõe. Ou qual é a sua percepção diante disto? Eu concordo com a sua análise e acho que
diria mais, em que a institucionalização das autarquias locais não devia ser só um assunto dos partidos políticos, é um assunto de todos, é de toda a sociedade. Então, é aqui também que damos nota de que mesmo a participação da própria sociedade civil, não é? Neste processo, eu acho que está um pouco fraca. Se considerarmos que momentos anteriores em que se calhar nem havia, digamos, condições para uma participação como hoje temos, parece que antes foi vista maior participação dessa própria sociedade em assuntos desta natureza de políticas públicas do que hoje. Eu vou dar um exemplo. A lei de terras, quando foi, digamos, discutida, na minha opinião, deve ter sido uma das maiores, uma das leis em Angola que teve a maior e ampla consulta pública, desde o nível micro na aldeia, na comuna, município, em línguas locais, fazer entender. Então, pelo menos participei daquele processo e até hoje marcou-me o nível de profundidade que esta lei teve. Então, eu costumo citar duas, a lei de terra e o processo da reforma educativa. A pena é que, do ponto de vista da execução, não é, e do cumprimento das normas e princípios que contêm estes dois ordenamentos jurídicos, infelizmente há um desfazamento. Mas o diagnóstico e o processo de condução das diretrizes, quer da lei de terras, quer da reforma educativa, houve um nível de inclusão participativa de qualidade naquela altura. Exatamente. Então, em relação à questão das autarquias, eu também acho que deviam haver diferentes dimensões de abordar o assunto, não é? Que não ficasse só pela elaboração da legislação, mas paralelamente à elaboração da legislação deviam estar a acontecer outros processos, até processos de educação cívica dos nossos cidadãos, não é? Sobre o que é isso da autarquia, quais são as vantagens e desvantagens de termos ou não termos autarquias, como é que se vai eleger o seu autarquia. Tudo isso acho que devia ser motivo de ampla discussão aos diferentes níveis. E me parece que está-se a perder algum tempo. Há etapas que estão a ser queimadas que deviam ser também consideradas nesse processo de discussão. Quer dizer, ao mesmo tempo que se vão fazendo as leis, também tinha que haver outros processos de educação cívica sobre esse novo modelo de governação que privilegia, sobretudo, a questão da participação do cidadão. Então, a questão da participação também é algo novo em Angola. Precisamos também de educar as pessoas a saberem participar mesmo com qualidade, não é? Na definição e priorização dos assuntos ao nível local. Então, E aí é que eu acho que a sociedade civil parece estar morta nesse sentido, né? Não há o lobby, ou seja, não se observam as organizações da sociedade civil na porta da Assembleia a influenciarem os partidos a contraproporem aquilo que o governo propôs, não é? O executivo propôs. Não há um debate, uma estratégia a ser norteada para fazer com que o cidadão comece a ter consciência do que é o orçamento municipal, o que são políticas públicas, o que é o plano de desenvolvimento local e etc. Porque, por exemplo, em Cabo Verde, o orçamento da autarquia, antes de ser aprovado, ele é exposto no Passos. E a população vai para lá, olha, observa e questiona. Então, se a população não tiver consciência sobre isto, em princípio, a autarquia formal vai ser instituída, mas do ponto de vista da qualidade democrática vai continuar a estar condicionada, não, professor? Exatamente. É por isso que eu levanto aqui alguns desafios que se calhar dava para entrar agora neles, em que, por exemplo, olhando mais uma vez para as nossas palavras-chave, a eficiência e eficácia governativa, eu diria que, em termos de reforma da administração pública, há toda a necessidade de avançarmos, sim senhora, com esta reforma da administração pública, incluída na grande reforma, que é a reforma do Estado, mas que se partisse de diagnósticos muito aprofundados, porque temos já alguns elementos, não há dúvida que já existem muitos elementos que a gente reconhece que constituem bloqueios
à eficácia da governação, da administração pública. Mas, por exemplo, há aqui alguns elementos que são críticos que deviam ser tidos em conta nesse processo. Um deles tem logo a ver com a necessidade do reforço da capacidade dos municípios em matérias de planeamento, gestão de projetos. Eu acho que isso é elementos que eu, no dia a dia, me confronto e vejo que não temos muito isso ao nível das administrações municipais. Então, quem tem que prestar serviços de forma eficiente tem que estar capacitado para diagnosticar, analisar, discutir, consertar e até elaborar projetos e programas que satisfaçam aqueles problemas que aí são identificados. Um outro elemento é, se calhar, também... Desculpa. Vai bebendo água. Tenha bondade. Um outro elemento que não é menos importante é reduzir, digamos, alguns níveis de governação. A máquina administrativa angolana é excessivamente pesada. E ao ser pesada, já tem implicações em termos de despesa, quer dizer que gasta-se muito dinheiro. Temos, desde o nível de departamentos ministeriais, temos os níveis provinciais, municipais, comunais e distritos urbanos. E a tendência é uma espécie de repetição de todos os órgãos que estão no nível central, também estarem repetidos no nível provincial e assim no nível municipal e aí abaixo. E isso não há Estado que aguente pagar essa máquina administrativa muito pesada. Quer dizer que uma reflexão que devia também ser feita nesse sentido da reforma da administração local é reduzir essa espécie de dupla dependência que às vezes os municípios têm. Ele depende hierarquicamente, por exemplo, do governador, no caso do administrador, mas metodologicamente está sempre a depender do nível do departamento ministerial. E isso também às vezes deixa o município sem muita capacidade de fazer jogos de cintura naquilo que se calhar é a sua agenda local. Um outro elemento não menos importante, na minha opinião, é que os municípios, do ponto de vista da administração local, devem ter maior papel, mais poder de decisão sobre os assuntos que são inerentes ao seu território, município. E isso muitas das vezes não é o que acontece. Há determinadas políticas que caem diretamente do centro para o município, há outras que cruzam-se, e então quem está à frente disso fica às vezes com muita dificuldade, quer para dar resposta aos cidadãos e quer para dar resposta no nível mais acima. Mas também... Belisário. Este era o seu... eu quero mesmo que beba água para se sentir bem. Enquanto isso, eu vou chamar a atenção aqui aos internautas, nossos amigos, que estão sempre juntos, que estamos na nossa última semana de reflexão sobre os efeitos econômicos e sociais, ou se quisermos sociais e econômicos do confinamento social, uma abordagem filosófica chancelada pelo Centro de Estudos Jurídicos, Econômicos e Sociais da Universidade Agostinho Neto, cujo diretor é o professor José Otávio Serra Van Dunen, e a lógica é, numa equipa de pesquisadores, levarmos a cabo um conjunto de abordagens, de diálogos, que norteiem uma plataforma na base de um inquérito, de um diagnóstico que foi feito, para trazermos não só uma avaliação sobre o contexto que estamos a viver, mas, acima de tudo, também propor alguns caminhos, algumas diretrizes de soluções para o pós-Covid. Por isso, agradecer aqui a presença de todos. Esperamos ter o nosso último tema na sexta-feira e depois disso vamos parar, porque é assim que está programado, e provavelmente vamos voltar a ter uma outra oportunidade para outros diálogos assim que tenhamos disponibilidade. Professor Belisário, bem-vindo. Hoje estamos a falar com o professor Belisário. As nossas palavras-chave é eficiência governativa, administração pública e reforma do Estado. Já bebeu água, professor? Já sim, obrigado. Então eu vou reforçar o que esteve a dizer com a seguinte observação.
Nesses 3 pontos, dos quais eu concordo plenamente, eu acrescentaria apenas um, que é um começo que até podemos buscar como aprendizado aquilo que os caminhos de ferro em Angola fizeram, que é uma espécie de distribuição espacial da função pública. Ou seja, uma espécie de redimensionamento dos técnicos da função pública para o poder local. E isto me remete para uma pergunta que vai responder agora, que é, professor Belisário, eu quando penso autarquias em Angola e os traumas que nós temos em relação à ineficiência governativa, à falência das políticas públicas, à não concretização dos planos de desenvolvimento, eu penso naquilo que tem estado a acontecer com as empresas públicas. Nós hoje, se nos perguntarmos assim, as empresas públicas faliram por quê? Ou não funcionam por quê? É porque a governança corporativa que é adjudicada às empresas públicas é demasiadamente política e pouco profissional? Ou é porque verdadeiramente são projetos falidos, projetos que não andam? Então, quando eu penso autarquias, eu também penso assim. Esta ausência de concretização das políticas públicas, ela é apenas resultante de um modelo centralizado ou é decorrente da incapacidade técnica, profissional, cognitiva dos profissionais, pseudoprofissionais que são indicados a assumir poder? E por que eu digo isso? Porque na minha cabeça, eu acho que antes de concretizarmos o processo de autarcização do país, nós devíamos levar a cabo um programa, que é o mesmo que eu aconselho para as empresas privadas, de pura desconcentração, pura fiscalização, incluindo já de forma efetiva os níveis de participação, para nós criarmos ativos locais que vão receber a autarquia de mãos dadas, sob pena de irmos implantar uma autarquia no município sem esses 3 elementos, sem o poder de decisão, sem uma autarquia que, do ponto de vista do gradualismo funcional, demasiadamente reduzida e sem consciência do planeamento, da gestão de projeto, e depois, 5 dias depois, estamos a dizer que a autarquia, afinal, é que não presta, tal como os mais velhos falam do tempo colonial, que acham que a independência é má, tal como hoje muitos jovens dizem que o tempo do Zedu foi melhor. Ou seja, não corremos esse risco se antes não for levado a cabo não só um debate, mas uma realização concreta sobre a melhoria do residual local do exercício do poder. Desculpa, a pergunta foi muito longa, mas eu precisava aplicar no contexto a minha pergunta. Não, eu concordo consigo. E tanto é que eu podia voltar a enfatizar o espírito ideológico por trás de um decreto presidencial, que é o decreto 20/18, de 29 de janeiro, que é o tal decreto que, digamos, estabelece ou delimita, digamos, a atuação dos órgãos centrais e locais, transferindo competências, responsabilidades e recursos do nível central para o nível local, e é o que se está a chamar de desconcentração administrativa profunda, se quisermos, mas aí eu não estou a dizer que também há ali excessivas resistências aos diferentes níveis, mas a perspectiva desse decreto presidencial, e se for a ler vai entender o espírito, é exatamente os setores transferirem competências para os órgãos locais, não é? Mas seguido de recursos financeiros e em alguns casos prevê-se mesmo que até recursos humanos deslocassem-se de Luanda ou de outras províncias para os municípios. Essa é a perspectiva. Mas depois lá vêm as grandes questões. Quais são as condições de atração que nós temos nos municípios para as pessoas saírem, por exemplo, daqui de Luanda para Dirico? Então temos aí esses grandes de isolamento e muita história. Era bom que se criasse essas mínimas condições, não é? Avaliar e ver para que, quando chegasse a hora de, digamos, termos autarquias, já ter também aí as mínimas condições. Mas isto não é linear, na minha opinião.
mas é o desafio que estamos com ele. E nessa última parte da nossa conversa, professor, eu quero lhe remeter à análise do nosso tema central, os efeitos sociais e econômicos do confinamento social. Se nós não. A ineficiência governativa e esta burocracia em demasia, por causa dos diferentes níveis de exercício do poder, foram sempre limitando a ação do Estado sobre as famílias. E hoje, a verdade que seja dita, por maiores que sejam a beleza do nosso discurso, nós temos um país demasiadamente pobre. Ou seja, perto de 50% da população vive abaixo da linha da pobreza no conceito das Nações Unidas, que é viver com menos de $1 dia. Como é que olha para isso e que soluções acha que deveriam ser levadas em consideração para, pelo menos, minimizar esse histórico de ineficiência das políticas públicas? Bem, no presente contexto, não creio que haja soluções imediatas para, digamos, mitigar esta situação que agora é imposta pela pandemia, não é? É só vermos que a interação que uma administração de um distrito urbano ou de uma comuna ou de um município quisesse ter com as suas comunidades já está limitada, não é? Já não pode ter essa interação direta. Mas nós temos estado a constatar no dia a dia de que, como você diz, os níveis de pobreza estão muito altos. E aqui parece que voltamos àquela máxima, né? Que a Covid-19 está a provar que o Estado, por mais pequeno que seja, parece que é sempre Estado, né? Quer dizer que ali temos quase um indicador de que o neoliberalismo ali não pega. O Estado é chamado, tem a responsabilidade por velar por esta situação. Já não entra setor privado. E então, numa situação dessa, não são fáceis as medidas, digamos, governativas do ponto de vista de interação com o cidadão e prestar o serviço que ele precisa, não é? De uma maneira efetiva. Então, se tivéssemos naqueles contextos em que, por exemplo, determinados serviços podem ser prestados de forma eletrónica, estaríamos a falar da governação eletrónica. Mas nós estamos num contexto em que isso ainda está muito longe. É mesmo interação direta. Se a gente foi para aqui, mesmo aqui na Kisama, vai ter que falar diretamente com a população. E então, esse exercício está, digamos, de certo modo, limitado. O que é que tem estado a ser feito, na minha opinião, e que tem estado a observar? É criar mínimas condições, digamos, em termos de cestas básicas, para que pelo menos, e aí temos um outro elemento que também não funciona muito bem, que são as estatísticas. Não é? Porque um cadastramento, digamos, efetivo da população, por municípios, por comuna, pode permitir identificar quais são as bolsas de pobrezas que existem e ali acudir-se imediatamente com o que for necessário. É o exemplo que a gente vê aí em outros países, já consegue dizer que, bem, tenho X famílias aqui neste território, são necessárias X mil cestas básicas, pelo menos posso, enquanto Estado, prestar este apoio. Mas a ausência de um trabalho prévio não cria aqui um espaço para o oportunismo, porque claro que cria. É o exemplo do que vimos no CUNEN, quer dizer, enquanto a sociedade no geral se mobiliza para doar cestas básicas, há quem faz gestão da política a tirar proveito disso. Ou seja, se tu não fizeste um trabalho prévio da geração de um sistema funcional de proteção social, é claro que a contrapartida disso não importa o volume de dinheiro financeiro que mobilizes, vais ter dificuldade de fazer chegar isso ao verdadeiro pobre, não? Exatamente. Voltamos à questão que você levantou há pouco tempo em relação à questão do oportunismo dos interesses privados sobre os coletivos. É só uma questão de oportunidade. Está aí. E aqui agora também estamos nas últimas questões, que é, para todos os efeitos, nós tivemos sempre uma visão do Estado para com o cidadão. Mas agora eu desejaria dar um pouco mais de valor a esse sentido da participação. É que
Para que haja um Estado eficiente, tem de haver, por antecipação, uma cidadania de qualidade. Cidadania de qualidade implica conhecer não só direitos, mas também saber de deveres. Como é que a gente vai mobilizar cidadãos, permitam-me o termo grosseiro, viciados ao paternalismo, ao assistencialismo, não é? Como é que a gente mobiliza para esse, como é que eu diria, essa mudança de consciência, onde daqui para frente, com a autarcização, é também o cidadão chamado a ter ao cumprimento do dever. Aliás, agora nós estamos a viver isso, com estado de emergência. Muitos cidadãos estão na rua como um puro desafio às instituições, como durante o histórico da sua vida cruzou muito pouco com o poder, agora que o poder precisa que ele cumpra com o dever, ele está distanciado e, em alguns casos, até desafia. Vai para a rua apenas para demonstrar que ele não tem medo, mesmo estando a se auto-prejudicar. Qual é o segredo? Qual é o gatilho que vamos usar aqui para mobilizar a cidadania? Eu acho que isto é um processo de mudança de mentalidades que vai levar o seu tempo, mas levar o seu tempo implica que tem que se começar já com bons exemplos e boas práticas, sobretudo quando vem de cima. Nós temos estado a ter o Ruanda como a menina bonita da África, não é? Todo mundo elogia, digamos, a qualidade da governação daquele país. Mas se a gente for lá e visitar aquela experiência, vai dar conta de que para que aquilo esteja na linha, digamos assim, em vírgulas altas, implica que também há um estrito e rigoroso cumprimento daquilo que está estabelecido. O que for consertado de que vai ser o caminho, então ninguém tem que fracassar. violar. Eu às vezes tenho dito na brincadeira de que nós estamos numa fase em Angola em que ao nível da administração pública deveria haver uma espécie, digamos, vou dizer assim a brincar, uma espécie de pequena ditadura administrativa para que as coisas entrassem nos carris. Porque Okay. da mesma maneira que nós identificamos cidadãos sem consciência do seu exercício de cidadania, direitos, deveres, também temos prestadores de serviços públicos, funcionários públicos, que deixam muito a desejar pelas suas práticas, não é? E então, mesmo que às vezes se diga que isto é de lei, mas parece que é aquilo que algumas pessoas às vezes dizem que a melhor forma de cumprir a lei é violar. E é o que às vezes acontece. Então, tem que haver alguma mão pesada no início para que acho que as coisas entrem a caminho, em minha opinião. Já somos dois a pensar nisso. Eu quero agradecer, acima de tudo, a sua disponibilidade, professor Belisário, por este diálogo muito, muito interessante. As questões de poder, na verdade, deveriam ser prioridade nas nossas discussões. Penso que as universidades, as organizações da sociedade civil deveriam se envolver um pouco mais. Na minha opinião, o discurso está muito belo e está muito enfeitado sob a perspectiva político-partidária. Está-se a olhar muito para os atos de descentralização com a conceituação eleitoralista. Está-se a olhar muito pouco para a realização do poder local. E penso que trazer esse tema ao de cima pode ser um passo até para a conscientização social sobre o que nos espera, porque às vezes olhamos muito para as autarquias, para a descentralização do Estado para conosco, de que teremos um poder mais próximo, etc, etc. Mas há deveres, ou seja, o nível de assistencialismo diminui com o processo de autarcização. Então, nós estamos a ter esse privilégio de tê-lo aqui, na esperança de que alguma pedra foi colocada no alicerce. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado e até a próxima, se for possível.
Até a próxima, de certeza que será sim possível. Quero agradecer aqui o Rui Mangovo, a Nadine, o Divava, o Benedito, o Alexandre, o seu estudante Alexandre, felicita-o pela abordagem, Carlos Ernesto, temos a professora Bibiana, temos a Elvina, são os que mandaram mensagem, César Fansoni, Silvio, Miguel, Fani, José Tinguelés, ele está na Lunda Sul, se eu não estou em erro. Acho que também foi seu estudante. Na verdade, ele conhece-nos aos dois por causa da pós-graduação lá do centro. O Além Panzo, o Isaac, a Kátia, a todos que nos assistiram, mesmo não tendo mandado mensagem, mas que sabemos que estão do outro lado. Nosso muito obrigado pela participação. Amanhã, mais uma vez às 16 horas, estaremos juntos para abordar provavelmente o tema sobre agricultura e desenvolvimento. Até lá, paz e bem a todos e para o bem do país e do mundo, estamos juntos. Um abraço. Obrigado. Outro.